pessoal? Nós vamos dar seguimento à nossa segunda aula, com a parte 2. Então, veja só, nós vimos já todo um processo de conhecimento, observamos que, após a sentença proferida no processo de conhecimento, as partes têm uma diversidade de recursos que podem, então, estar interpondo na tentativa de modificar essas decisões e almejar o que a parte requer do judiciário, comprovando o seu direito, defendendo o seu direito e buscando este reconhecimento em juízo através dos recursos, certo? Porém, julgado todos os recursos possíveis interpostos e transitado em julgado a sentença, abre-se então espaço para a execução. Sim, e quando nós podemos considerar esse trânsito em julgado da sentença? Nós consideramos o trânsito em julgado da sentença quando publicada a decisão e essa decisão tenha transcorrido 15 dias sem que quaisquer das partes tenham apresentado qualquer recurso. Pode-se, então, requerer uma certidão junto à Secretaria do Trânsito em julgado dessa sentença para, então, viabilizar o segmento do processo judicial, porém, com uma terceira fase. Deixa de ser o conhecimento, passa pela de recurso e vamos para a execução judicial. Na execução judicial, nós podemos ver que o processo executivo tem por finalidade promover o adimplemento forçado da obrigação consubstanciada no título executivo. Esse título executivo ele pode ser judicial ou extrajudicial. O título executivo ele tem que trazer os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Da certeza de ter esse título, da liquidez, de ter uma obrigação a pagar e a exigibilidade que vai determinar esta obrigação, o prazo com o qual deveria ter cumprido uma dada obrigação e assim não o fez. Observa-se que há alguns documentos em que o próprio código ele já vai trazer elencado documentos estes que eles são extrajudiciais e que, porém, têm força executiva imediata. A exemplo disso, nós temos o cheque. Não é uma decisão judicial, mas existe uma regulamentação legal, cheques, notas promissórias, promessas de cumprimento firmada em cartório, com firma reconhecida, em que nós podemos executar diretamente, certo? E aí, já quando interposto, a parte vai ser seguidamente citada. Não sendo esses tipos de documentos, nós temos as decisões judiciais. Como ocorrem os medidos de procedimento de defesa? Serão citados os executados, interpondo o pedido de execução, serão citados os executados, o OUS, e eles podem opor ou apresentar uns embargos à execução ou à exceção de pré-executividade. Os embargos à execução, ele está fundado num título extrajudicial. É uma ação incidental autônoma, exige a garantia do juízo, o que diz o pagamento da dívida em juízo para se defender. Ou é uma grande diferença, ou a diferença crucial da viabilidade dos embargos à execução, à exceção de pré-executividade. Porque, uma vez eu sendo citado diante de uma execução, para mim opor os embargos à execução, eu tenho que garantir o juízo. Então, aquele valor que estão me cobrando, eu tenho que depositar ele em juízo ou indicar um bem que corresponda àquele valor que vai me garantir a viabilidade daquela petição de defesa. Na exceção de pré-executividade, diferentemente disso, eu preciso apenas apresentar a minha defesa. O grande objetivo dela é evitar a penhora judicial. É um incidente processual e não precisa garantir o juízo para se defender. Há também um grande entendimento de que na exceção de pré-executividade, a ela não discorre o prazo, como exposto nos embargos à execução, que eu tenho prazo de até 15 dias. Na
exceção de pré-executividade, eu não tenho prazo. Pode ser interposto a qualquer momento o conhecimento da decisão, da execução. Hipótese de execução judicial. Quando se apoia em um título executivo judicial, quando se apoia em sentença penal condenatória, quando se apoia em sentença arbitral, quando for manifestada contra a fazenda pública, quando reclama o adimplemento da obrigação de prestar alimentos. A fraude à execução e fraude contra credores. Fraude, como o próprio nome já expressa, certo? É algo incorreto. Mas, acontecendo essas circunstâncias, dispõe do propósito de prejudicar o credor, retirando-lhe a possibilidade de conviver com a satisfação da obrigação. Eu tenho um valor X a receber, porém, a empresa que me deve, ela vai cometer uma dessas fraudes, fraude à execução, fraude contra os credores, no intuito de inviabilizar o recebimento desse valor que deve. Então, eu receber o meu crédito. Então, ocorre uma alienação fraudulenta, ou seja, uma venda fantasiosa dos bens do devedor, dos bens pertencentes ao devedor, para que assim não tenha como credor vir a reaver o seu bem. A grande diferença entre a fraude à execução e a fraude contra os credores, aqui nós buscamos expor. A fraude à execução é a alienação do patrimônio após a efetivação da citação. Ocorreu a citação e depois dessa citação, o devedor, então, buscou vender os seus carros, tirar o dinheiro da sua conta e colocar no nome de outro, como formas de dificultar que o credor venha a receber o seu crédito. A solução nessa questão é resolvida incidentalmente, no curso da própria execução, sendo a venda reconhecida como ineficaz em relação ao credor. A fraude contra credores. É importante frisar que é necessário que haja as comprovações dessas fraudes, para assim favorecer o credor. A fraude contra credores é a alienação aperfeiçoada antes do recebimento do mandado de citação, na ação de execução. Então, o devedor, há tempos, ele já vem articulando as formas de tirar de visibilidade o seu patrimônio. E a solução é que o devedor, o credor, ele entre com a ação pauliana, proposta pelo credor, exigindo a presença do devedor e do adquirente do polo passivo, estabelecendo litisconsórcio necessário entre eles, para que eles venham em juízo se explicar como deram-se essas vendas, então, compra e venda do negócio. Ato atentatório à dignidade. É assim como é vista a fraude contra credores e a fraude à execução. A própria lei define como um ato a dignidade da justiça, o ato do executado que fraude à execução, opõe-se maliciosamente à execução empregando instrumentos ardis e maliciosos, resistente injustificadamente às ordens jurídicas, às ordens de um juiz. Intimado, não indica ao juiz em 5 dias quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. Então, ele se torna omisso às citações judiciais, às explicações que ele deveria prestar em juízo. Outras considerações aqui cabe a gente explicitar que pela prática do ato atentatório à dignidade da justiça, no ato do executado, o devedor poderá ser sancionado
a multa de 20% sobre o valor do débito atualizado, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual material. Então, ao passo dele não responder, ignorar os chamamentos judiciais, ele pode ainda sofrer a condenação de uma multa de 20% sobre o débito. Mas também pode haver o perdão da pena, desde que o devedor se compromete a não mais praticar quaisquer dos atos atentatórios à dignidade da justiça, bem como ele deve indicar um fiador idôneo que responda ao credor pela dívida principal, juros, despesas e honorários advocatícios. Então, ele, à medida em que se compromete em não mais agir ferindo a dignidade da justiça, mas ele tem que apresentar também alguém que tenha uma capacidade idônea para responder pelo compromisso dos débitos perante o credor. Espécies de execução. Nós temos execução por quantia certa, execução por entrega da coisa e execução das obrigações de fazer ou não fazer. A execução por quantia certa, a gente já sabe quanto que é o débito. O devedor responde por suas dívidas, além dos acréscimos, despesas processuais e honorários advocatícios, pelo fato de não ter cumprido com a obrigação tempestivamente, ele irá então ter esses acréscimos nos seus débitos, com o seu patrimônio, excetuando-se por óbitos casos de bens impenhoráveis, como os bens de família, certo? Os instrumentos de trabalho, certo? O pagamento dá-se-á por dinheiro, adjudicação ou usufruto desses bens. A execução por entrega da coisa visa condenar o réu ou executado a entregar a coisa certa que assim não fez. E está fundamentado no artigo 461-A do CPC. Da quantia certa, vale aqui refrisar que é no artigo 708 do CPC. E da obrigação de fazer ou não fazer, ela se infunda no caso do devedor que não cumpre sua obrigação de dar a coisa, basta que o Estado interfira no seu patrimônio, tomando o bem devido e entregando ao credor, seja pela busca e apreensão, em se tratando de bens móveis, seja pela emissão de posse, se tratando de bens imóveis. E está fundamentado no artigo 632 do CPC. Então, nós observamos que a visibilidade comum disso está presente nos financiamentos de carro. Ele tem a obrigação de pagar as prestações. Muitas vezes eles têm a tolerância de 3 parcelas e buscam entrar, então, com ação de busca e apreensão. São os bancos que entram contra o devedor. E a exceção de pré-executividade? Vamos lá. Ela é vocacionada a combater um título executivo, eivado de incerteza, iliquidez e ou inexigibilidade, quando a mácula for perceptível por meio de simples exames visual do título, dispensando a análise do negócio que gerou sua emissão. Você sabe que os títulos, eles têm em si as suas formalidades constitutivas, os preenchimentos completos, tanto da nota fiscal como do cheque, e tudo isso ele vai ferir a sua formalidade e, consequentemente, é matéria discutida pela via judicial e, consequentemente, essa seria a medida viável se ferir alguma das regularidades do próprio título. Nessas hipóteses, seria extremamente gravoso exigir a prévia segurança do juízo por parte do devedor, na execução fundada a título judicial para fins de apresentação da defesa. É o que eu falei anteriormente, que uma das grandes diferenças, ou a diferença crucial entre opor os embargos à execução ou a exceção de pré-executividade é que, assim como o embargo à execução exige a garantia do juízo para apresentar a defesa, diferentemente, a exceção de pré-executividade eu não preciso garantir o juízo para me defender e questionar como irregular aquela cobrança.
Adiante, nós veremos agora a remissão e a adjudicação de um bem. A remissão, ela se dá pela interpretação clara da quitação desse bem. E a adjudicação é quando o credor recebe o bem como pagamento daquele débito. Mas vejamos, a adjudicação é a forma preferencial da expropriação, que é a perda da propriedade sobre o determinado bem do devedor. Ele vai passar do devedor para o credor, legitimamente, regularmente, em que o credor fica com o bem penhorado pelo valor da avaliação, não necessitando exibir o preço, salvo se o valor do bem for superior ao valor da dívida, e no qual ele deverá restituir essa diferença. E a remissão, como eu disse anteriormente, é a própria quitação. A quitação da dívida pelo devedor do débito atualizado, acrescidos os juros, as custas e os honorários, no curso do processo de execução. Porém, isso deve ocorrer antes da adjudicação ou da arrematação do bem. É a oportunidade. Então, o devedor, ele pode remir a dívida para não perder o bem penhorado antes de que aconteça a adjudicação ou a arrematação do bem pelo credor. E não confundir a remissão expressa pela quitação pela remissão da dívida, que entende-se pelo perdão da dívida, que isso pode ser concedido de credor a devedor. Gente, é importante aqui frisar o princípio da menor onerosidade para o devedor. Então, o devedor em que está sendo executado de uma determinada dívida, a gente tem que observar a medida processual, a medida executória menos dolorosa para o devedor. Então, assim expressa o artigo 620 do Código de Processo Civil. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que faça pelo modo menos gravoso ao devedor, seja a retirada de um objeto de sua propriedade ou a penhora de um valor econômico. Então, vai se procurar a medida menos dolorosa.